Bem-vindos a esta reportagem especial. Tal como foi anunciado na secção imprensa do site jw.org, no dia 30 de novembro de 2018, o governo sul-coreano libertou 57 irmãos nossos, que estavam presos por serem objetores de consciência. O corpo governante e os irmãos em todo o mundo alegram-se por estes irmãos e pelas suas famílias. O Ministério da Justiça concedeu liberdade antecipada aos nossos irmãos que cumpriram, pelo menos, 6 dos 18 meses a que foram sentenciados. Aguardamos também a libertação dos 8 irmãos que ainda estão presos, assim que cumprirem 6 meses da sua sentença. Eles serão os últimos das mais de 19 mil testemunhas na Coreia que foram presas desde 1953. Mas o que é que esteve na origem deste acontecimento memorável? Durante 2018, foram tomadas várias decisões judiciais históricas que resultaram no reconhecimento da objeção de consciência como um direito fundamental. Estes desenvolvimentos colocam a Coreia do Sul ao lado de muitos outros países onde recusar o serviço militar por motivos religiosos não é um crime. Essas decisões levaram à libertação de 57 irmãos nossos. Recentemente, recebemos um relatório dos anciãos que foram designados para dar apoio aos irmãos que estavam presos. Fomos informados de que os irmãos que tinham cumprido pelo menos 6 meses da sua pena iam receber liberdade condicional. Foi uma notícia tão boa que eu nem conseguia acreditar. O meu filho vai ser libertado 2 meses mais cedo do que o previsto. Ouvi dizer que 2 meses na prisão parecem uma eternidade. Antes, os irmãos cumpriam pelo menos 14 meses de prisão. Portanto, esta decisão foi uma grande surpresa e uma alegria indescritível para todos. Já se passou 1 ano desde a última vez que abracei o meu filho. Amanhã, quando o vir, a primeira coisa que quero fazer é dar-lhe um forte abraço e dizer-lhe que estou muito orgulhoso por ele se ter mantido leal a Jeová. O meu filho cuidava dos doentes. Era perigoso, pois havia o risco de contrair doenças transmissíveis pelo sangue. Mas ele mostrava-me sempre as mãos e os pés para eu ficar descansada de que ele não tinha feridas. Amanhã vou agarrar-lhe as mãos e não as vou largar mais. Finalmente, 57 irmãos foram libertados ao mesmo tempo de 16 prisões diferentes. Foi um grande acontecimento. As decisões favoráveis tomadas no mês passado pelo Supremo Tribunal foram cruciais para a libertação dos nossos irmãos. A decisão dizia que os que recusarem fazer serviço militar com base em convicções concretas e genuínas devem ser protegidos. Houve desenvolvimentos nos últimos anos que levaram a este maravilhoso resultado. Por exemplo, desde 2007, o corpo governante providenciou ajuda e encorajamento aos nossos irmãos para que eles se defendessem eficazmente nos tribunais. Em resultado disso, houve mais de 120 decisões favoráveis em tribunais de pequena instância. O Tribunal Constitucional, que deliberou sobre este assunto durante muitos anos, tomou uma decisão histórica ao declarar que a ausência de um serviço alternativo é inconstitucional. As organizações internacionais de direitos humanos já recomendavam a libertação dos objetores de consciência. E os nossos irmãos em todo o mundo nunca deixaram de orar pelos irmãos que estavam presos. Acreditamos que essas orações foram muito importantes para esta grande mudança. Além disso, a filial recebeu muitas cartas de encorajamento dirigidas aos irmãos que estavam presos. Todos eles receberam essas cartas, o que sem dúvida os ajudou a perseverar.
Os irmãos que estavam separados das suas famílias há vários meses finalmente voltaram a casa. Há muito tempo que espero por este dia. Estou muito feliz por voltar a estar com a minha família. Graças à proteção de Jeová, temos o nosso filho de volta e com boa saúde. Ficámos muito felizes com esta decisão e, sobretudo, com a liberdade antecipada dos nossos irmãos. Estamos ansiosos por vê-los a usar a liberdade deles para louvar a Jeová. Jeová cuidou dos nossos irmãos que demonstraram integridade nos últimos 65 anos. Estamos muito gratos a Jeová pelo seu cuidado amoroso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 diz: Pois quando alguém suporta dificuldades e sofre injustamente por causa da sua consciência perante Deus, isso é agradável. Isto aplica-se sem dúvida a todos vocês, irmãos coreanos. O vosso legado de fé e perseverança ao longo dos anos estabeleceu um excelente exemplo de integridade e deu um grande testemunho. Por isso, estejam certos da aprovação de Jeová. Agradecemos também às vossas famílias e aos irmãos em todo o mundo que sempre oraram por vocês. As palavras de Romanos 10:11 revelam esta verdade fundamental sobre Jeová. Ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado. Sim, que toda a honra e louvor sejam dados a Jeová.